Quando eu voltei da guerra, tinha medo de dormir. Não queria dormir, porque toda noite iria estar novamente na guerra. Iria sonhar com a guerra. Toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. Essa frase está escrita no diário de um pracinha chamado Joaquim Xavier da Silveira, escrita décadas depois da guerra, quando ele já tinha conseguido superar o pior, e acrescentou: graças a Deus passou isso tudo, mas eu sofri muito, fiz tratamento de neurose, sofri demais, mas ainda me dou por muito feliz, porque muitos companheiros meus tiveram consequências muito piores do que as minhas. Muito piores. Isso existe, está documentado, em depoimentos, em diários, em reportagens de jornal. Pracinhas que voltaram da guerra e nunca mais foram os mesmos, que tinham uma guerra acontecendo dentro deles que ninguém via, que não tinha nome em 1945, que o Brasil chamou de fraqueza, e que o Estado simplesmente ignorou. Inscreve no canal agora. Porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. Em 1945, não existia o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. TEPT é um nome que só veio em 1980, 35 anos depois da guerra. O que existia em 1945 eram outros nomes. Na Primeira Guerra Mundial tinha sido chamado de choque de granadas. Na Segunda, de neurose de guerra ou fadiga de combate. Nomes que carregavam uma conotação de fraqueza. De que o soldado não tinha resistência psicológica suficiente. De que era um problema do indivíduo, não da guerra. E essa conotação teve consequências reais para os pracinhas. Porque se o problema era do indivíduo, o Estado não tinha obrigação de tratar. Era neurose, era fraqueza, era problema pessoal. E os pracinhas que voltaram com a guerra dentro da cabeça foram tratados assim, como fracos, como neuróticos, como gente que não tinha conseguido aguentar o que os outros aguentavam. Quando, na verdade, a maioria dos que foram aguentou coisas que nenhum ser humano deveria ter que aguentar. Para entender o trauma dos pracinhas, é preciso entender o que eles viram. Não de forma abstrata, de forma concreta. Um pracinha que estava perto de um companheiro quando um obus alemão explodiu, e que no segundo seguinte olhou para o lado e o companheiro não estava mais lá, ou estava em pedaços. Um pracinha que passou semanas numa trincheira a poucos metros das posições alemãs, ouvindo tiros o tempo inteiro, sem saber se o próximo ia ser o dele. Um pracinha que participou de um ataque a uma posição alemã, que teve que matar homens de perto, que viu o rosto deles. Um pracinha que entrou em Montese depois da batalha, e que o que encontrou dentro das casas não se descreve com palavras educadas. Esses pracinhas voltaram para o Brasil, para a mesa de jantar da família, para a rotina de antes, como se nada tivesse acontecido, e tentaram seguir em frente. As famílias não estavam preparadas. Como estariam? Não havia manual, não havia orientação do governo, não havia psicólogo esperando no porto quando o navio atracou. Havia o pai, a mãe, a namorada, a esposa, que estavam com saudade, que queriam saber tudo, que faziam perguntas. Como foi? Você matou alguém? Por que você não conta nada? E o pracinha, que passava as noites acordado por causa dos pesadelos, que não conseguia ouvir um barulho alto sem se encolher, que às vezes se levantava no meio da noite sem saber onde estava, esse pracinha tentava responder às perguntas da família, e não conseguia. Porque o que tinha vivido não tinha palavras que a família entendesse, e porque tentar colocar em palavras era reviver. E reviver era insuportável. O historiador César Campiani Maximiano documentou relatos de pracinhas que descreveram a adaptação à vida civil como tudo menos fácil. Em casa, o ex-combatente se sentia deslocado, como um estranho entre os próprios familiares, não porque a família fosse ruim, mas porque havia um abismo de experiência que nenhuma conversa de jantar conseguia cruzar. Há um relato de um pracinha que voltou da guerra e foi jantar com a família alguns dias depois. Sentou à mesa, olhou para o prato e congelou. Ficou olhando para a comida sem conseguir fazer nada. A família ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Depois de um tempo longo, ele se levantou. Foi para o quarto. Fechou a porta. Ninguém foi atrás. Porque ninguém sabia o que dizer. Porque não havia linguagem para isso. Porque o Brasil de 1945 não tinha vocabulário para o que estava acontecendo com esses homens. Havia vocabulário para herói. Havia vocabulário para covardia. Mas não havia vocabulário para o homem que tinha feito coisas impossíveis na Itália e que agora não conseguia jantar com a família,
Quando os sintomas ficavam graves demais para ignorar, os pracinhas iam aos médicos militares e recebiam o diagnóstico: neurose de guerra. O código 631 nos prontuários. E o que esse diagnóstico significava na prática? Na melhor das hipóteses, um tratamento experimental. Os pesquisadores Helton Costa e Derek Kupski Gomes documentaram no livro Ao Alcance da Morte que os pracinhas que precisavam de tratamento psicológico ficaram desassistidos por quase 20 anos. Não que faltassem tratamentos, mas a maior parte era experimental, sem os procedimentos padrão e científicos que hoje são utilizados. E havia o estigma. Um soldado que tinha neurose de guerra era visto como fraco, como alguém que não tinha aguentado. Dentro do exército, onde a masculinidade e a resistência eram valores centrais, admitir que estava com trauma psicológico era admitir uma falha de caráter. Então muitos não admitiam. Sofriam em silêncio. Bebiam. Se isolavam. Até não conseguir mais esconder. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. E aqui vem o dado que ficou na minha cabeça quando pesquisei esse tema. Existem dados sobre os mortos da FEB. Existem dados sobre os prisioneiros. Existem dados sobre os feridos em combate. Mas os que voltaram com sequelas psicológicas não entraram nas estatísticas. A pesquisadora Cristina Pellegrino Feres, que estudou o diário de Valdemar Ceresoli, foi direta. Existem dados sobre os mortos, prisioneiros e feridos em combate. Mas esses que voltaram com sequelas psicológicas não entraram nas estatísticas. Não porque não existiam. Porque o Estado não quis contar. Contar significaria reconhecer. Reconhecer significaria tratar. Tratar significaria gastar. E o governo que tinha mandado 25 mil homens para a guerra sem o equipamento certo, que tinha feito a desmobilização sem exames médicos de propósito, que tinha negado pensões aos que não podiam provar ferimentos documentados, esse mesmo governo não ia criar uma categoria estatística para trauma psicológico, porque isso exigiria fazer algo a respeito, e o governo não queria fazer nada a respeito. Você já conhece Valdemar Ceresoli, o cabo que ficou 142 dias num campo de concentração nazista, que comeu neve para não morrer de sede, que escreveu o Diário Proibido com 98 páginas. Quando Valdemar voltou ao Brasil em 1945, não recebeu nenhuma assistência psicológica, nenhuma, e recorreu ao diário para desabafar. Escreveu sobre os pesadelos, sobre o sangue que reviva, sobre os gemidos e os gritos dos companheiros que tombaram ao lado. Vocês não avaliam o estado moral de um combatente que, após um árduo combate, é ferido e aprisionado, que passou fome, frio, sede, enfim, tudo o que é possível um soldado sofrer, vendo sempre em sua frente uma cerca de arame. Isso não foi escrito para publicação. Foi escrito porque Valdemar precisava escrever, porque era a única forma de dar vazão ao que estava dentro. 17 anos depois da guerra, foi diagnosticado com reação depressivo-neurótica, como se fosse uma surpresa, como se 17 anos de pesadelos e tremores e crises de choro não tivessem acontecido, como se só agora fosse possível reconhecer o que estava lá desde 1945. Valdemar morreu de leucemia aos 55 anos. Nunca recebeu tratamento adequado para o que a guerra tinha feito com ele. Existem relatos de suicídio entre os pracinhas no pós-guerra. Reportagens da época noticiando casos de neurose de guerra, alcoolismo, mendicância e suicídio entre esses veteranos. Não há números consolidados, porque, como já dissemos, o Estado não quis contar. Mas os jornais da época registraram, em notas pequenas, nas páginas internas, o veterano que se matou, o pracinha que não conseguiu voltar ao que era, que a guerra tinha mudado de uma forma que a paz não desfazia. E que sem apoio, sem tratamento, sem sequer um nome para o que estava sentindo, escolheu a única saída que conhecia. Esses homens não estão nas estatísticas oficiais da FEB. Não estão nos monumentos. Não estão nos discursos do dia da vitória. Mas existiram. Mas o trauma dos pracinhas não ficou só neles. Passou para as famílias. As esposas que aprenderam a não fazer perguntas. Que sabiam que certos assuntos não podiam ser tocados. Que acordavam no meio da noite com o marido gritando de pesadelo. E que ficavam em silêncio, sem saber como ajudar. Os filhos que cresceram com um pai que às vezes congelava no meio de uma conversa, que às vezes saía da mesa sem explicação, que às vezes bebia demais, que raramente falava sobre a Itália, e que quando falava, tinha um olhar que não estava mais no Brasil. O trauma de guerra não é individual, é familiar, é intergeracional,
E o Brasil que não cuidou dos pracinhas também não cuidou das famílias que carregaram o peso junto. Hoje, o TEPT é reconhecido e tratado. Há terapias com eficácia comprovada. Há protocolos específicos para veteranos de guerra. Há reconhecimento de que o que esses homens viveram era objetivamente traumático e que a resposta que tiveram, os pesadelos, os flashbacks, o isolamento, a hipervigilância, não era fraqueza. Era o cérebro tentando processar algo que não estava equipado para processar. Algo para o qual o ser humano não foi biologicamente preparado. Ver companheiros morrerem ao lado. Matar outros seres humanos. Viver meses sob ameaça constante de morte. O cérebro registra isso e não esquece facilmente. Em 1945 não sabíamos isso com precisão científica, mas os pracinhas sabiam no corpo. Joaquim Xavier da Silveira sabia. Valdemar Ceresoli sabia. Todos os que tinham medo de dormir sabiam. E o Brasil chamou de fraqueza. Em 2021, os pesquisadores Helton Costa e Derek Kupski Gomes publicaram o livro Ao Alcance da Morte. Ensaio sobre o estado psicológico dos soldados da FEB na Segunda Guerra Mundial. Vasculharam centenas de livros e documentos. Entrevistaram ex-combatentes e tentaram mapear o que havia acontecido com a psicologia dos pracinhas, antes da guerra, durante, depois. O resultado foi um retrato que o Brasil nunca tinha feito de forma sistemática, de homens que foram à guerra como civis, que tinham vidas normais, e que voltaram com algo dentro que não existia antes, e que o Estado não reconheceu por décadas. O livro foi escrito com linguagem acessível, não para historiadores, para qualquer pessoa, porque os autores queriam que o Brasil entendesse o que tinha ignorado. Toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. Essa frase de Joaquim Xavier da Silveira não é metáfora. É a descrição literal do que era a vida depois da guerra. Sem poder dormir, sem poder descansar, com a guerra acontecendo dentro da cabeça enquanto o Brasil dormia. Esses homens mereciam um nome para o que sentiam. Mereciam tratamento. Mereciam que alguém do Estado dissesse que o que estavam sentindo era real, era reconhecido, era tratável. Em vez disso, receberam o código 631 num prontuário. Neurose de guerra. E foram embora. Sozinhos. Com a guerra dentro. Que não aparecem nas estatísticas. Que não estão nos monumentos. Que o Brasil nunca contou. Até agora. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.